Show de bola, meus queridos. Vamos nessa então. Ó. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês questões de associações lógicas. Então, lembrando que dificilmente o seu edital vai tratar ali, né, vai trazer escrito associações lógicas. Mas a gente sabe que naquele texto que eles apresentam ali, eles podem cobrar questões semelhantes às que a gente vai trazer aqui nesse vídeo. Então, resolução de questões da banca FCC, e o primeiro enunciado foi tirado aí de uma das provas aplicadas no TRT da 4ª região, TRT Rio Grande do Sul, prova do ano de 2022, enunciado dizendo que 3 amigos, Leonardo, Marcelo e Nelson, marcaram um almoço na casa de um deles. Os amigos combinaram de cada um trazer um prato salgado dentre carne, torta e farofa, uma bebida dentre suco, refrigerante e vinho, e uma sobremesa dentre bolo, pudim e frutas. Não houve repetições entre o que os amigos trouxeram. Leonardo trouxe frutas, quem trouxe suco trouxe também carne, Nelson trouxe a farofa e não trouxe o pudim, Marcelo não trouxe carne. A partir dessas informações, conclui-se necessariamente que, e aí vem aqui as alternativas, ok? Então aqui tem que tomar cuidado para você não querer, né, já com a bolinha de cristal, virar e falar assim, o cara que levou a carne, ele deve ter levado o quê? Bebida. A bebida foi o quê? Um suco, carne com refrigerante, vinho. E a farofa? A farofa vai combinar com o quê? Será que a farofinha vai combinar com vinho? Então, cuidado para não vir aqui na base da bolinha de cristal, na adivinhação, porque não vai ser assim, perfeito? Vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? O que eu preciso que vocês entendam e por que a gente, didaticamente, né, classifica essa questão que está aqui como uma questão de associações lógicas. Porque é uma questão em que eu tenho aqui, ó, 3 elementos, que são 3 amigos, que são o Leonardo, Marcelo e o Nelson. A gente tem 3 tipos de bebidas, que são carne, torta e farofa. E a gente tem 3 tipos... a gente tem 3 tipos de comida, né? O prato salgado, que é carne, torta e farofa. A gente tem os 3 tipos de bebida, que são o suco, o refrigerante e o vinho. E a gente tem que saber quem que fez o quê, quem levou o quê. Então, para esse tipo de exercício, eu sempre vou reforçar o seguinte: dependendo da situação, pode ser que você consiga chegar à alternativa correta só jogando ali com as informações do texto. Tem enunciados e enunciados. Tem, às vezes, enunciados em que é simples fazer isso. Você junta 2, 3 informações do texto e consegue tirar uma conclusão que, às vezes, está ali nas alternativas, certo? Só que, de maneira geral, e em particular dentro do perfil da FCC, a FCC tem boas questões de associações lógicas. E aí, quando eu falo isso, quando eu afirmo que a FCC tem boas questões de associações lógicas, é dando uma dica do seguinte: olha, pode ser que, se ficar só nessa tentativa de chegar no gabarito pelo texto, você passe um pouquinho de perrengue. Então, é por isso que a gente orienta vocês a utilizarem uma tabela, como forma de melhorar a utilização dessas informações, como uma forma de melhor organizar essas informações do texto. Só que essa tabela, ela pode ser montada de formas diferentes e, de novo, fica a seu critério montar ou não. Aqui eu sugeri, né, colocar uma tabelinha em que na linha tivesse os nomes dos elementos, nas colunas tivessem os tipos de comida, os tipos de bebida, o tipo de sobremesa e o tipo de bebida. Só que aqui, por exemplo, eu coloquei nas linhas o nome dos elementos. Vocês podem colocar o tipo de comida nas linhas, pode colocar a sobremesa nas linhas. Enfim, essa tabela ela pode ser montada de outra forma. Essa tabela, sim, lembra, né, aqueles desafios de revistinhas que a gente compra nas bancas aí, as famosas revistinhas coquetel, é isso mesmo. Muitos de vocês, quando começam a olhar para essa resolução, falam assim: eu me lembro das revistinhas coquetel, daqueles desafios, isso, é isso mesmo, tá bom? E aquilo ali vira questão de prova, de raciocínio lógico matemático, nas mãos de um examinador da FCC, por exemplo, tá? Naquelas revistinhas coquetel, inclusive, a disposição normal é a gente ainda trazer, né, replicar essas informações aqui embaixo. De maneira geral, a gente não precisa fazer essa tabela assim tão bem elaborada não, tá? Então, por isso que eu estou falando. Sobre a tabela, o que eu sempre cito é que eu não tenho como criar regra para aquilo que não é regra. Eu não tenho como falar para você como tem que ser feita essa tabela, porque não é regra que você tem que utilizar essa tabela. Então, monte a tabela do jeito que ficar melhor para você, tá bom? Do jeito que eu estou dispondo aqui, o combinado é um não vai ser um não e ponto final. Então, quando eu falo que um não e ponto final, é porque se eu disser, por exemplo, que o Leonardo não comprou farofa, ou o Leonardo não levou farofa,
Se eu disser para você que o Leonardo não levou farofa, é simplesmente isso, ó, o Leonardo não levou farofa. Eu não tenho condição de concluir se com isso ele levou carne ou torta. Ele só não levou farofa, mas isso não me dá a certeza se ele vai ter levado carne ou torta, certo? Agora, se eu disser para você que o Leonardo levou, por exemplo, o bolo, aí isso é um sim. E um sim vai acabar trazendo vários nãos. Por quê? Porque se o Leonardo tivesse sido o elemento que levou o bolo, se o Leonardo levou o bolo, ele não pode ter levado pudim, ele não pode ter levado frutas. Se foi o Leonardo que levou o bolo, o Marcelo não pode ter levado o bolo, o Nelson não pode ter levado o bolo. Então é por isso que eu falo que um não é um não, e ponto final. Agora, um sim acaba sendo um sim e vários nãos. Sempre que você marcar ali um sim, você acaba podendo preencher as demais células da linha daquele sim com nãos e as demais células da coluna daquele sim com nãos. Perfeito? O que vocês têm que ficar atentos? Existem várias informações nesse tipo de enunciado que elas ficam implícitas. Implícitas é porque, na realidade, você vai, em algumas situações, juntar uma informação com outra para tirar, às vezes, uma terceira, uma quarta conclusão. Então, estou chamando a sua atenção para o fato de que não é para você ficar sentadinho esperando que todas as informações vão ser passadas de forma direta, de forma clara. A gente tem cruzamentos de informações que nos permitem tirar outras conclusões. E, de maneira geral, dentro do perfil da FCC, essas informações são passadas de forma muito cirúrgica. O que eu estou querendo dizer é que, se você deixa de pegar alguma dessas informações, algum desses cruzamentos de informações, muito provavelmente, se você deixar de pegar conclusões que ficam implícitas, você não consegue fechar aquele quadro ali de forma coerente, tá? Então, é para já te deixar o alerta de que não necessariamente todas as informações vão vir de forma direta. A gente tem que cruzar conclusões, cruzar informações para ir tirando outras garantias aqui desse enunciado. Então, vamos treinar? Olha só. Leonardo trouxe frutas. Se o Leonardo trouxe frutas, eu vou colocar para vocês, então, um sim. Ó, o Leonardo trouxe frutas. Então, eu vou colocar um sim do Leonardo com frutas. Então, é aquela história. Se é um sim acaba trazendo vários nãos. Por quê? Se o Leonardo foi quem trouxe frutas, o Leonardo não pode ter trazido bolo, o Leonardo não pode ter trazido pudim. Se quem trouxe frutas foi o Leonardo, significa, então, que o Marcelo não pode ter trazido frutas, e o Nelson não pode ter trazido frutas. Perfeito? Leonardo foi quem trouxe frutas. Se o Leonardo foi quem trouxe frutas, Leonardo não pode ter trazido bolo, Leonardo não pode ter trazido pudim, o Marcelo não pode ter trazido frutas, o Nelson não pode ter trazido frutas. Fechado? Quem trouxe suco, trouxe também carne. Vocês vão perceber que do jeito que eu montei aqui, eu não consigo cruzar essa informação. Por quê? Porque tanto suco quanto carne ficaram em colunas. Então, o que eu faço? Eu trago isso para uma tabela auxiliar, tá bom? Vou deixar indicado aqui embaixo. Olha, quem trouxe suco, levou também a carne. E aí, deixa essa informação guardada aqui, tá bom? Já vale a pena a gente ficar atento também ao seguinte, vou deixar anotado aqui embaixo, ó, que aí quem trouxe frutas, vou colocar aqui, ó, quem trouxe frutas foi o Leonardo. Vou replicar isso aqui embaixo. Ok. Nelson trouxe farofa. Então vejam, se o Nelson trouxe farofa, é um sim, ó. Nelson trouxe farofa. Coloca um sim de Nelson com farofa. Se é um sim, significa que o Nelson não trouxe carne, Nelson não trouxe torta. Se foi o Nelson que trouxe a farofa, o Leonardo não trouxe a farofa e o Marcelo também não trouxe a farofa, ok? Então, o Nelson levou a farofa. Aí, olha como que é importante a gente ir observando aqui. O Nelson é nome, então vou colocar aqui embaixo, ó, embaixo do Leonardo, Nelson. E aí, observem, farofa é um tipo de comida. Então, se farofa é um tipo de comida, olha aqui uma informação que eu vou tirar que vai ser cruzamento de informações. Olha, como o Nelson levou farofa, eu vou poder concluir que o Nelson não foi o cara que levou o suco. Perfeito? Porque, ó, se o Nelson levou farofa, que é um tipo de comida,
e quem levou a carne, que é um tipo de comida, levou o suco, o Nelson não pode ter levado o suco. Fechado? Então, ó, é uma informação, é cruzamento de informações. Tá vendo aqui, ó? Não é uma informação direta, mas ó, eu já sei que o Nelson não pode ter levado o suco. O Nelson não levou o suco, ok? O que mais? O Nelson trouxe farofa e não trouxe o pudim. Então, ó, como o Nelson não trouxe o pudim, Nelson não trouxe o pudim. Então, tá aqui, ó. O que aconteceu aqui na coluna de pudim? Tá vendo aqui, ó? Pudim já tem um não com Leonardo, pudim ganhou um não com Nelson. Então, significa que o pudim tem que levar um sim com quem? Com o Marcelo. Marcelo foi quem levou o pudim. Se eu coloco um sim, eu preencho as demais células da linha e da coluna desse sim com nãos. Então, se o Marcelo levou o pudim, significa que o Marcelo não pode ter levado o bolo. Com isso, ó, tem 2 nãos aqui na coluna do bolo, tem 2 nãos aqui na linha do não com o Nelson. Então, significa que o Nelson foi quem levou o quê? O bolo. Então, vamos completando aqui, ó. O Nelson foi quem levou o bolo. Nelson foi quem levou o bolo e ele levou também a farofa. O que mais que a gente concluiu aqui, ó? O Marcelo foi o cara que levou o pudim. Então, se o Marcelo foi o cara que levou o pudim, vocês vão perceber aqui, ó, que, deixa eu só colocar aqui informações iguais embaixo de informações iguais, né? Porque aí bolo é um tipo de sobremesa. Então, deixa eu colocar aqui, ó, o bolo embaixo de frutas. Bolo embaixo de frutas. Então, ó, o Nelson levou o bolo. Aí, o que rola? O Marcelo foi quem levou o pudim. Aí, se liga. Se o Nelson levou o bolo e levou farofa, se o Leonardo levou frutas, e se o Marcelo tem que levar o pudim, eu vou descobrir que o Marcelo tem que ser esse cara que está aqui, ó. O Marcelo tem que ser o cara que levou o suco e também a carne. Isso porque, vejam, eu poderia até ficar na dúvida se dava para juntar aqui as informações de Leonardo, frutas, suco e carne, porque não eram informações conflitantes. Eu poderia, dependendo da situação, juntar essas duas aqui. Só que a gente está vendo que o Marcelo foi o cara que levou o pudim. Se o Marcelo levou o pudim, obrigatoriamente é ele que tem que entrar aqui, ó, nessa linha. Então, o Marcelo foi o cara que levou o pudim e, consequentemente, só resta para ele a possibilidade de ser o cara que levou suco e carne. Suco e carne não ia ser o Nelson. E o Leonardo é o cara que levou frutas, então só pode ser Marcelo, pudim, suco e carne. Marcelo, pudim, suco e carne, vou colocar isso aqui, ó. Não, peraí, só um pouquinho. Na verdade não vai poder, porque vai ser justamente o contrário. Esse aqui não. Eu vou justamente tirar essa possibilidade, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou justamente tirar essa possibilidade aqui do Marcelo e pudim com essa última informação aqui, ó. É ela que me permite concluir o contrário, ó. Como foi dito que o Marcelo não trouxe carne, não pode ser o Marcelo que é o cara que vai entrar aqui, ó. É justamente o contrário, é justamente o Leonardo que vai entrar aqui, ó. Vai ser o Leonardo que levou as frutas, o suco e a carne. Justamente por isso. Aqui, como no final ele avisa que o Marcelo não levou a carne, só vai restar para o Leonardo ser esse cara que vai poder ter levado a carne, tá bom? Então, ó, o Nelson levou a farofa, o Leonardo levou a carne, o Marcelo, consequentemente, vai ser o cara que vai ter levado a torta, e aí agora a gente vai fechar tudo, tá bom? Vamos lá, ó. Leonardo levou frutas, tá aqui. Leonardo levou o suco, tá aqui, ó. Se coloca um sim, preenche as demais células da linha desse sim com nãos. Então, o Leonardo levou o suco, o Leonardo levou a carne, coloca um sim aqui, ó, de Leonardo com carne, colocou um sim, preenche as demais células da linha desse sim com nãos e as demais células da coluna desse sim com nãos. O Marcelo, então, vai ser o cara que vai ter levado a torta. Então, o Marcelo levou a torta, ok. O Marcelo levou o pudim como sobremesa. O Marcelo foi o cara que levou o pudim como sobremesa. O Marcelo levou a torta. O Nelson levou o bolo.
O Nelson levou a farofa, beleza. Falta só a gente descobrir quem que levou o refrigerante ou o vinho. Aí, tem uma informação aqui que diz o seguinte, ó. Leonardo trouxe frutas, beleza. Leonardo trouxe frutas. Quem trouxe suco, trouxe também a carne. Quem levou o suco foi o Leonardo. O Leonardo levou a carne. Nelson trouxe farofa, sim. Ó, o Nelson trouxe farofa e ele não trouxe o pudim. O Nelson não levou o pudim, beleza. Se o Nelson não levou o pudim, a gente viu que ele levou o bolo. O Marcelo não trouxe a carne. Tá, o que aconteceu aqui é o seguinte. Na realidade, sobre o Marcelo e o Nelson, no final das contas, a gente não vai descobrir qual dos dois que levou o refrigerante, qual dos dois que levou o vinho. Esse tipo de situação não acontece na maioria das questões, mas pode acontecer, como rolou aqui. Vocês vão ver que pelas informações que foram passadas, a gente não consegue ter a certeza se quem levou o refrigerante foi o Marcelo ou o Nelson. Porque, ó, cruzando as informações do texto com a da tabela, nenhuma contradição foi apresentada. Vamos de novo, ó. Leonardo trouxe frutas. Tá aqui, ó. Leonardo trouxe frutas. Desculpem. Depois, quem trouxe suco, trouxe também carne. Ó, quem levou o suco foi o Leonardo. O Leonardo levou a carne. Beleza. O Nelson trouxe farofa. Nelson levou a farofa. E não levou o pudim. Perfeito, porque quem levou o pudim foi o Marcelo. O Nelson levou o bolo. E o Marcelo não levou a carne. Tá certo, o Marcelo levou a torta. Pô, Bruno, mas e quem levou o refrigerante e o vinho? Não precisa ficar na agonia. Acontece. Vez ou outra, dentro do perfil da FCC, os caras deixam dúvidas no ar. O que não vai mudar é o fato de que você vai ter que encontrar uma alternativa correta, tá bom? Então, sobre o refrigerante e o vinho, você não toma partido, tá? Ah, Bruno, poxa, eu acho que a torta vai combinar com aquilo que eu falei. Aí você vai na base da bolinha de cristal, né? Pô, entre a torta e a farofa com o vinho, eu ia jogar o vinho com a torta. Não é assim não, perfeito? A gente tem que conseguir tirar essas conclusões com base no que foi apresentado no texto. Olhando para as alternativas, a gente vai ter então o seguinte. Letra A. Nelson trouxe o vinho e o bolo. Nelson levou o vinho e o bolo. Sobre o vinho, a gente não tem como garantir. Perfeito? O Nelson levou o bolo. Agora, o vinho, a gente não sabe. Então, a letra A está fora. Letra B. Marcelo trouxe torta e refrigerante. O Marcelo levou realmente a torta. Agora, o refrigerante, a gente não sabe. Perfeito? C. O Leonardo trouxe carne e suco. Leonardo, aí sim, ó. Aqui a gente tem certeza. O Leonardo levou carne e suco. Então, o gabarito correto para essa foi a letra C, tá bom? A letra D diz que quem trouxe torta, trouxe também vinho. Quem levou torta, levou também o vinho. Quem levou a torta foi o Marcelo. Só que a gente não tem garantia pelo texto de que ele levou também o vinho, perfeito? Então, a letra D está fora. E a letra E, quem trouxe bolo, trouxe também refrigerante. Quem levou o bolo foi o Nelson, só que a gente não sabe se o Nelson levou refrigerante ou não. Então, vocês vão perceber que as 4 alternativas, elas foram criadas, vocês viram aqui, como que era para deixar o candidato na agonia? Porque as 4 das 5 alternativas tinham o que estava na dúvida aqui, a torta ou a farofa, na verdade, o refrigerante ou o vinho. Tá vendo aqui, ó? Letra A falava do vinho, letra B falava do refrigerante, letra D falava do vinho, letra E falava do refrigerante. Então, isso é para você, de fato, perceber que vinho e refrigerante foram pontos críticos ali na ideia do examinador. Tanto que ele cria 4 alternativas, porque o candidato que, por algum motivo, acreditasse que era para tomar partido, ele ia encontrar alguma outra alternativa que não seria coerente, tá bom? Então, gabarito para essa que está aqui, letra C, e hashtag pega a dica aí, tá bom? Pode ser, apesar de não ser o mais comum, mas acontece, vez ou outra, em enunciado da FCC, do examinador deixar aqui algumas dessas informações sem a gente conseguir tirar a conclusão, tá bom? Vamos para mais uma, essa que aqui então foi do TRT Rio Grande do Sul 2022. Vamos dar uma olhadinha nessa, que foi também de tribunal, foi do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Essa prova que está aqui foi aplicada para cargos de nível superior. Então, o enunciado vem dizendo o seguinte, olha, Ana, Beatriz e Carolina são professora médica e psicóloga, não necessariamente nessa ordem.
Uma delas tem 3 filhos, outra tem 2 filhos e, por fim, uma não tem filhos. Sabe-se que a Ana não tem 3 filhos, nem é professora. Beatriz tem 2 filhos, Carolina não é médica e a médica tem filhos. As profissões de Ana e Beatriz são respectivamente, e aí vem aqui as alternativas, ok? Então aqui, vamos lá. O que vai acontecer é o seguinte, de novo, vou cruzar as informações colocando o seguinte, ó, nas linhas eu coloquei Ana, Beatriz e Carolina, nas colunas eu coloquei 3, 2 e nenhum, que seria uma quantidade de filhos, tá bom? Porque a gente tem aqui uma informação, né, de que vai ter uma ali que não vai ter filhos. Tem uma que é professora, uma que é médica e outra que é psicóloga. Então vamos juntar as informações. Olha, a Ana não tem 3 filhos. Então pronto, a Ana não tem 3 filhos. Isso é um não é um não e ponto final. Eu não tenho mais o que fazer com aquele não. Eu só sei que a Ana não tem 3 filhos. Depois, nem é professora. A Ana também não é professora. Beleza. A Ana não é professora. A Beatriz tem 2 filhos. Então, se a Beatriz tem 2 filhos, eu vou colocar aqui, ó, um sim de Beatriz com 2, e aí eu vou preencher as demais células da linha e da coluna desse sim com nãos. Então, ó, a Beatriz não pode ter 3 filhos, a Beatriz não pode ter nenhum filho. A Ana não pode ter 2 filhos, a Carolina não pode ter 2 filhos. Com isso, na linha de Ana, você vai perceber que eu vou ter que ter um sim com nenhum, tá bom? Então, foi colocado aqui, ó, que uma delas tem 3 filhos, outra tem 2 filhos e, por fim, uma não tem filhos. Então, a Ana é essa que não tem filhos. Então, vou colocar um sim da Ana com nenhum filho. Se a Ana leva um sim aqui, ó, as demais células da linha e da coluna desse sim levam não. Então, aqui, ó, nenhum, e com isso a Carolina, então esse nenhum leva não, e com isso a Carolina leva um sim com 3. Então, a gente já sabe que sobre número de filhos, a Ana tem nenhum filho, a Beatriz tem 2 e a Carolina tem 3. Seguindo aqui nas informações, a gente tinha parado aqui, ó. Beatriz tem 2 filhos, ok. Carolina não é médica, então Carolina não é médica. Carolina não é médica, um não é o não e ponto final. E a médica tem filhos. Vejam, se a médica tem filhos, quem aqui tem potencial ainda para ser a médica? A médica poderia ser a Ana ou a Beatriz. Só que a Ana não tem filhos. Então, tá vendo que é um cruzamento de informações? Essa é uma informação que ela não está direta. Ele fala para mim, ó, a médica não tem filhos. Ok. Só que aí eu vou, então, cruzar informações para poder tirar uma conclusão. Como a médica não tem filhos, quem ainda aqui teria potencial para ser a médica? A médica poderia ser a Ana ou a Beatriz. Só que a Ana não tem filhos. Então, significa que a médica vai ter que ser quem? A médica vai ter que ser a Beatriz, certo? A gente já viu que a Carolina não é médica. Então, se a Carolina não é médica, é porque a médica poderia ser a Ana ou a Beatriz. Só que como a médica tem filhos e a Ana não tem filhos, a médica, então, é a Beatriz. Perfeito? Então, a gente coloca aqui, ó, um sim de Beatriz com médica. Preencha as demais células da linha desse sim com nãos e as demais células da coluna desse sim com nãos. Então, a Beatriz não é professora, a Beatriz não é psicóloga, a médica não pode ser a Ana. E aí agora a gente fecha tudo porque a Ana vai ter que ser a psicóloga. Se a Ana é a psicóloga, a gente preenche as demais células da coluna desse sim com nãos e com isso a gente vai descobrir que a Carolina é professora. Perfeito? Então, aqui, ó, a gente tem, nesse caso, o cruzamento de todas as informações, perfeito? Eu consigo descobrir que a Ana tem nenhum filho, que a Ana é psicóloga, que a Beatriz tem 2 filhos e ela é médica, e que a Carolina tem 3 filhos e é a professora. Para esse tipo de exercício, que eu sempre falo o seguinte, é muito comum, tá, gente? E eu falo por experiência própria, vivo e respiro isso aqui, né? Praticamente 24 horas por dia, já há muitos anos, e ainda assim, tem hora que a gente pega para resolver e sem querer, na afobação, joga ali uma informação trocada e cruza, né, essas informações de forma diferente do texto. E tende a se gerar um efeito cascata de erros.
Então, isso é comum, tá bom? Não quer dizer que você não entendeu a matéria, não é nada disso, é porque é comum. Às vezes, ali na correria, você cruza informações de forma equivocada. Então, a dica que eu sempre deixo é: terminou de montar a tabela, fez os cruzamentos que você entende que são os corretos, volte no texto e veja se a sua tabela fica coerente com o texto. Quem manda é o texto. Se esse texto não estiver coerente com a tabela que você montou, apaga essa tabela e vai refazer. Porque o texto tem que prevalecer sobre essa tabela. Então, o enunciado diz: a Ana não tem 3 filhos. Isso está representado aqui na tabela gabarito que eu encontrei. Ó, a Ana não tem 3 filhos, a Ana tem nenhum filho. Beleza, então a Ana não tem 3 filhos. Ok. Nem é professora. Eu vi aqui que a Ana não é professora? Sim. Eu vi que a Ana é psicóloga. Beleza. A Beatriz tem 2 filhos. Do jeito que eu fiz aqui, a Beatriz ficou com 2 filhos? Sim, ó. A Beatriz tem 2 filhos. Carolina não é médica. Do jeito que eu fiz aqui, a Carolina não é médica? Sim, ó. A Carolina, ela é o quê? Professora. E a médica tem filhos. Quem que é a médica? A médica é a Beatriz. A Beatriz tem filhos? Tem. Tem quantos? Tem 2. Então, pronto. Se o seu texto, ou se a sua tabela ficou de acordo com o texto, é sinal de que não tem como você ter feito errado, tá bom? Aí agora é respirar fundo, segurar a emoção e encontrar a alternativa correta. O que ele queria saber era as profissões de Ana e Beatriz. As profissões de Ana e Beatriz, está aqui, ó. A Ana é psicóloga e a Beatriz é médica. Então, como tem que ser na ordem, a resposta tem que ser psicóloga e a Beatriz é a médica, psicóloga e médica. Psicóloga e médica, gabarito correto veio indicado na letra C, tá bom? Gabarito correto para essa que está aqui foi a letra C, psicóloga e médica. Vamos para mais uma, seguindo esse modelinho aí, olha só. TJ Santa Catarina, prova aplicada no ano de 2021, e aí o enunciado vem dizendo o seguinte, olha. Adão, Beto e Celso são casados com Ana, Bela e Clara, e atuam como advogado, engenheiro e matemático, não necessariamente nas ordens mencionadas. Sabe-se que o Beto não é casado com a Ana. O Adão não é matemático e é casado com a Clara. Além disso, o advogado é casado com Bela. É correto afirmar que... Então, aqui, de novo, se numa análise aqui, às vezes, muito objetiva, você olha que isso acontece. Eu já cansei de lidar isso. Nossa, quando rolavam as aulas, né, nas turmas presenciais, que eu vivi durante longos anos, acontecia, às vezes, de eu ir lá, encher o quadro com uma explicação, aí o aluno me chamava lá no cantinho e falava assim, professor, mas olha só, essa questão que está aqui, eu peguei essa informação aqui, ó, aí eu olhei a alternativa tal, não pode fazer assim, não? Aí é o que eu falo, tem hora que você vai de uma forma tão despretensiosa, né, que é isso mesmo, é um vacilo que às vezes nem o examinador percebeu. E é uma possibilidade. Tem questões em que, às vezes, com uma informação que você pesca do texto e conflitando ali com as alternativas, você, pô, não tem como ser essa, vai ter que ser essa que está aqui. Então, se acontecer, né, e se tiver quase esse delírio, né, mas que ótimo, beleza, não tem problema. É porque, de maneira geral, ainda mais no perfil da FCC, é difícil. Para a grande maioria das questões, só numa tacada assim de olhar do enunciado você conseguir chegar ao gabarito. Mas se rolar, tá beleza. Na pior das hipóteses, monta a tabela para organizar melhor essas informações. E monte a tabela do jeito que ficar mais tranquilo para você, tá bom? Para essa questão que está aqui, eu optei por colocar nas linhas os nomes dos homens, nas colunas os nomes das mulheres e também as profissões dos homens, tá bom? Mas se por algum motivo você achar que é interessante colocar as profissões dos homens nas linhas e nas colunas colocar os nomes dos homens, das mulheres, isso aqui vai ser o de menos, perfeito? Monte a tabela do jeito que ficar melhor para você aí. A primeira informação do texto é a de que o Beto não é casado com a Ana, então é um não. O Beto não é casado com a Ana, então Beto não é casado com a Ana, é um não, e ponto, porque isso não me dá a certeza dele ser casado com a Bela ou com a Clara. Eu só sei que ele não é casado com a Ana. A Ana, desculpem, o Adão não é matemático. Adão não é matemático. Adão não é matemático. E é casado com a Clara. O Adão é casado com a Clara, então é um sim, né?
é um sim do Adão com a Clara. Ó. Adão é casado com a Clara. Então, se o Adão é casado com a Clara, o Adão não pode ser casado com a Ana, o Adão não pode ser casado com a Bela. Se quem é casado com a Clara é o Adão, significa que o Beto não pode ser casado com a Clara, o Celso não pode ser casado com a Clara. Então, se eu coloquei um sim de Adão com Clara, você vai preencher as demais células da linha desses sim com nãos. O Adão não é casado com a Ana, o Adão não é casado com a Bela. O Beto não pode ser casado com a Clara, o Celso não pode ser casado com a Clara. Na linha de Beto, eu tenho dois nãos. Eu tenho não de Beto com Ana, eu tenho não de Beto com Clara. Então, o Beto vai ter que levar um sim com a Bela. Se eu coloquei um sim de Beto com Bela, significa que eu vou ter que colocar um não de Celso com Bela. E com isso, o Celso, a gente descobre que é casado com a Ana. Perfeito? Adão não é matemático, ok. E é casado com a Clara. Perfeito. Além disso, o advogado é casado com a Bela. Se o advogado é casado com a Bela, a gente conseguiu descobrir quem é casado com a Bela. Quem é casado com a Bela é o Beto. Então, se o Beto é casado com a Bela, e se o advogado é casado com a Bela, tá vendo que é uma informação que ela não é direta? Ela é uma conclusão que eu tiro pelo cruzamento de informações. Do enunciado, eu estou vendo que o advogado é casado com a Bela. Da tabela que eu montei, eu concluí que o Beto é casado com a Bela. Então, ele está falando aqui de quem? Ele está falando do Beto, ok? O advogado é casado com a Bela. Como é o Beto que é casado com a Bela, então esse advogado é o Belo. Então, bora lá. O Belo é o advogado. Se o Belo é o advogado, você vai preencher as demais células da linha desses sim com nãos. Então, desculpa, o Beto. Se não for assim, não é Bruno Lima, né? Eu já enfiei aqui, ó. Que belo, Brunão. Quem que é o Belo? Não, é o Beto, né? É o Beto que é casado com a Bela. Aí, dos dois, eu já criei aqui o Belo, que é o filho dos dois. Volta tudo. Quem é casado com a Bela é o Beto, tá bom? É o Beto. E é o Beto que é advogado. O Beto é advogado. Então, se o Beto é advogado, ele não pode ser o engenheiro. Ele não é o matemático, tá bom? Se o Beto é o advogado, significa que o Adão não é o advogado e o Celso também não é o advogado, tá bom? Agora, você vai perceber que lá na primeira linha tem um não do advogado, tem um não do Adão com advogado e tem um não do Adão com matemático. Se tem um não do Adão com advogado e um não do Adão com matemático, significa que o Adão é o engenheiro, perfeito? Se o Adão é o engenheiro, significa que o Celso não pode ser o engenheiro. E com isso, o matemático tem que ser o Celso. Perfeito? Aqui temos então o cruzamento de todas as informações, e nessa que está aqui, não fica ali, né, aquela agonia que rolou na primeira questão desse vídeo, que é de não saber o final da história. Que na primeira questão desse vídeo, a gente ficou sem saber o final da história, a gente ficou sem saber quem levou o vinho, quem levou o refrigerante, lembra? Aqui não, ó. Aqui a gente sabe quem é casado com quem e qual é a profissão dos caras. O Adão é casado com a Clara e é engenheiro. O Beto é casado com a Bela, tem um filho que chama Belo. Tô brincando. O Beto é casado com a Bela e o Beto é advogado. O Celso é casado com a Ana e o Celso é matemático, tá bom? Só que essa tabela aqui não manda nada. Quem manda é o texto. Se você ler esse texto e essa tabela não obedecer ao texto, apaga a tabela e deixa o texto mandar. Leia o texto e vê se ele está coerente com a tabela. O Beto não é casado com a Ana. Beto realmente não é casado com a Ana. O Beto é casado com a Bela. Beleza. O Adão não é matemático. Tá certo. O Adão não é matemático. O Adão é engenheiro. O matemático é o Celso. Então, ó, as informações da tabela estão coerentes com essa informação. O Adão não é matemático e é casado com a Clara. O Adão, sim, é casado com a Clara. Perfeito. Além disso, o advogado é casado com a Bela. Nós descobrimos que o advogado é o Beto. E o Beto realmente
é casado com a Bela. Então, pronto. Quem manda é o texto e a tabela obedeceu o texto. Então, pronto. Vai para as alternativas e vamos ser felizes. É correto afirmar que a Clara é casada com um advogado. A Clara é casada com um advogado? A Clara é casada com o Adão. O Adão é o engenheiro. Então, a Clara não é casada com o advogado. A Clara é casada com o engenheiro. As alternativas vêm para criar discórdia. Tá vendo? A Clara é casada com o advogado. Nada, vai dar treta. O que é isso? A Clara é casada com o engenheiro. A Ana é casada com o matemático. A Ana é casada com o matemático? A Ana é casada com o Celso. E o Celso realmente é o matemático. Então, aqui, ó, a letra B é a resposta correta. Tá bom? Dessas 5 alternativas aqui, tem 4 fake news a respeito desses casais aí. Olha essa. O Celso é casado com Bela. Fake news. Celso é casado com Bela? Não, ó. O Celso, ó. Celso é casado com a Ana. Para de arrumar treta. O Celso é casado com a Ana. B. O Adão é advogado. Adão é advogado? Fake news. Adão é engenheiro. O Adão é engenheiro. E. Beto é engenheiro. Beto é engenheiro? Mentira. Fake news. Beto é advogado. Então pronto, ó. A vida dessas 3 pessoas foi passada a limpo aqui nessa questão, tá bom? Agora a gente sabe quem é casado com quem e quem faz o quê. E de maneira lógica. Isso aí. Sem fofoquinha, tá bom? Aqui é tudo conclusão certa. Gabarito correto, letra B. Ana é casada com um matemático. E com isso, eu fecho esse bloco. E aí? Sobreviveu bem a ele? Pô, Bruno, cara, eu adoro esse tipo de questão. Então, essa questão que tá aqui, ela é meio ame ou odeie, né? Tem gente que ama esse modelinho de questão, tem gente que pede para passar longe. Fato é que, gostando ou não, pode vir na sua prova. Se gosta, é só não ficar também morando nisso aqui, né? Porque aí curte tanto que começa a querer fazer um monte de questões disso, tá bom, treine algumas, mas lembre-se que tem vários outros pontos da matéria também para estudar, perfeito? E principalmente, se não curte muito, bora treinar, bora pegar manha, porque faz parte, é possível, né? Uma dica que eu deixo, e por mais que pareça que é bem besta, mas é real. Pessoal, vocês vão fazer prova usando caneta. O espaço que vocês têm, muitas vezes, não é o ideal. Então, quando você pega para treinar essa questão aí na sua casa, no seu local de estudo, eu sugiro que você treine esse tipo de questão fazendo essa resolução de caneta e num espaço bem pequenininho mesmo. Porque eu sei, não estou te vendo aí, mas eu imagino que o caderninho, a folhinha, o que você esteja usando aí, né, para estudar, esteja ali até bonitinho, né? Muito provavelmente você pode ter feito isso aí de régua, até colorido, aí faz de lápis, porque se errar passa uma borrachinha, não é? E eu sempre falo que eu acho que você tem que treinar do jeito que vai ser a sua prova. E eu, particularmente, fico agoniado quando eu tenho que fazer alguma coisa de caneta. Principalmente esse tipo de exercício. Quando eu pego para poder fazer gabarito, por exemplo, dessas questões, eu não pego para fazer gabarito usando caneta. Justamente por quê? Porque um sim que eu coloco trocado, eu vou lá, passo a borracha e tenho o direito de errar. Só que você, na hora da prova, não tem muito isso, né? Porque você não vai ter borracha. Então, por mais que pareça que é uma dica besta, mas é real. Na medida do possível, tente treinar esse tipo de exercício de caneta e num espaço bem curtinho. Porque o seu caderno, a sua folha em branco, não é uma referência de como vai ser a sua prova, tá bom? Até para isso, para você ver como que você lida com a estratégia do pouco espaço, como você vai resumir essas informações, tá bom?